Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da nossa cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, dia 16 de dezembro de 2020, gostaríamos no programa de conversar um pouco sobre as aparições dos espíritos, porque as aparições dos espíritos são fatos reais, não podem ser interpretados como alucinação, nem loucura, nenhuma ilusão de ótica, uma vez que há muitas aparições tangíveis em que os defuntos, os mortos, aparecem não só em simples visão ou uma aparição opática, em que se vê apenas um vulto, mas não é assim. Os defuntos ou as almas dos mortos aparecem, apertam a mão das pessoas a quem aparece, dos médiuns, abraçam às vezes e mostrando que eles não morreram, estão vivos. Porque na realidade eles estão querendo provar às almas dos mortos que não existe morte, existe vida, e que o fenômeno morte não passa de uma transferência do mundo material para o mundo espiritual, que não é além das nuvens nem do céu, que o mundo espiritual é aqui mesmo, é a outra face da vida, que a vida do espírito é única, porque Deus não fez nenhuma criatura para matança. Quem considera assim é o materialismo e o ateísmo, mas o espiritismo, que tem como inimigo o ateísmo e o materialismo, prega diferente, mostra diferente e prova através de fatos, porque está dentro da lógica e dentro da razão. Os mortos vivem, chama-se a imortalidade, que é uma das bases da ciência espírita. E as aparições tangíveis vêm mostrar que existe vida depois da morte, que os nossos mortos, eles continuam vivendo e estão todos ao nosso lado, muitos deles pedindo prece, pedindo orações. E gostaríamos também de esclarecer que, se fôssemos médiuns videntes, quando fôssemos aos templos religiosos, veríamos lá uma verdadeira multidão de mortos, nossos parentes, nossos conhecidos, nossos amigos que morreram há um ano passado, há 10 anos, há 20, há 30 ou 40 anos, e que ainda não reencarnaram. Eles continuam, muitos deles continuam na sua mesma religião que tinha aqui na Terra. Os crentes, os evangélicos, ainda esperando o paraíso dentro das igrejas de crentes, dos templos religiosos. Suas almas, seus espíritos, os católicos, dentro da igreja católica, participando do ofício religioso, e os crentes, os evangélicos, ouvindo as pregações de seus pastores, e todos morreram, estão lá. Hoje nós vemos uma avalanche, podemos dizer assim, de aparições de espírito de uma forma tangível, na própria internet, no YouTube, não somente, aliás, em todas as partes do mundo, porque hoje a tecnologia está muito avançada
E as máquinas de fotografar e as máquinas de filmagem, elas são colocadas nas casas consideradas, principalmente lá nos Estados Unidos e em toda parte do mundo, nas casas, nos ambientes considerados mal assombrados. E lá estão instaladas as câmeras de filmagem e filmam os mortos, suas almas, seus espíritos, atravessando ou circulando dentro da residência. E as criaturas que são os familiares, eles não dizem que são os satanás, que são os diabos, que são os demônios. Não, são os espíritos, as almas dos defuntos, do meu, do seu, daquelas criaturas que viveram naquela casa, estão lá presentes ainda. De maneira que essa é a base do espiritismo, a imortalidade da alma. E hoje nós gostaríamos de apresentar para os nossos assistentes, vamos olhar aqui o relógio, porque ele é materialista. E gostaríamos de apresentar um fato, mais um entre inúmeros, apresentado por Allan Kardec, aqui no comentário breve, na Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de abril de 1860, abril de 1860, em que ele apresenta, entre outros casos, um caso de aparição tangível de um cidadão chamado naquela época Senhor Laconte, que ele estava trabalhando em sua pequena empresa e de repente chega uma pessoa para ele desconhecida, conversa e se declara que é amigo dele, essa aparição, que é amigo do Senhor Laconte e que trabalharam juntos, e que se o Senhor Laconte não tinha lembrança dele, mas ele veio pedir ao Senhor Laconte que marcasse uma missa para ele, que ele estava muito precisado desta missa, uma vez que ele foi católico, continuava católico, como morto, mas precisava de uma missa. E o Senhor Laconte ouviu tudo direito, mas não levou em consideração. E a aparição era tangível, muito tangível, e de maneiras que ele não cumpriu a promessa, e muitos dias depois o mesmo espírito apareceu, ele também não cumpriu. Mas na terceira vez ele conversou propriamente com o espírito, e o espírito disse: já que você precisa de uma prece, meu amigo, onde você quer que reze essa prece? Aí ele disse: na capela de São Cristóvão, aliás, de São Salvador. Isso foi lá em uma das cidades da França. Ele disse: quando você quer? Aí ele disse: para a semana, em determinado dia, e eu estarei presente. Apertou a mão do Senhor Laconte. E o Senhor Laconte diz que o aperto de mão era de uma pessoa viva e não de um defunto. E, no entanto, era um defunto. Só que era uma aparição tangível, não era simplesmente uma visão, porque a visão pode ser opaca, a visão pode ser uma sombra, mas aí era uma aparição tangível, palpável, porque apertou a mão do Senhor Laconte. E esse Senhor Laconte também era uma criatura católica, e ele cumpriu a promessa. No dia da missa, o Senhor Laconte estava lá, e ele, como era vidente, viu que o defunto, a alma do defunto, estava ajoelhada no altar, na frente do sacerdote que estava fazendo a missa. E ele então viu tudo, presenciou o espírito, o defunto, na frente, e depois perguntou, depois da missa, perguntou ao sacerdote se ele viu alguém ali presente. O sacerdote disse que não. Perguntou aos assistentes da missa se viram alguém ali presente. Disseram que não. E, no entanto, o defunto estava lá, rezando, ajoelhado na frente do sacerdote.
E de maneiras que, a partir deste dia, o defunto nunca mais apareceu. E Allan Kardec faz um ligeiro comentário aqui sobre esse caso. E nós vamos ver esse comentário breve que Allan Kardec faz acerca dessa aparição tangível. E Kardec então faz uma observação conversando. Ele diz: conforme este relato autêntico, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé, que era o senhor Laconte, que era o vidente, era católico, mas era vidente, porque a mediunidade independe de crença religiosa. De modo que a mediunidade está no planeta todo, e todos somos médiuns. Evidentemente que todos não somos videntes, nem auditivos, não ouvimos vozes dos espíritos, mas todos somos médiuns, porque os espíritos estão sempre ao nosso lado e transmitindo pensamentos, ideias, e de maneiras que na observação que Kardec faz aí ele diz, conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé, que era o senhor Laconte, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, pois o defunto, amigo do senhor Laconte, lhe havia apertado a mão. Os incrédulos, quer dizer, os ateus, os materialistas, aqueles, sobretudo, fanáticos da Bíblia e fanáticos das religiões, os incrédulos de uma forma geral, dirão que foi uma alucinação, dirão que o senhor Laconte foi vítima de uma alucinação, ou então de uma ilusão de ótica, ou então que foi vítima do Satanás, que o Satanás se transformou no defunto para aparecer o senhor Laconte. Porém, até o momento, ainda esperamos de sua parte, ou da parte dos incrédulos, uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que designam por esse nome. Porquanto, simplesmente negar as aparições dos espíritos, porquanto, diz Kardec, negar as comunicações dos espíritos, porquanto negar as manifestações dos defuntos, das almas dos mortos, nos parece a melhor solução para quem não acredita, mas não prova o contrário. Quem é que prova o contrário? Que os espíritos não se comunicam. Quem prova? Uma vez que os defuntos, as almas do defunto, elas estão ao nosso próprio lado, circulam a nós. E quantas pessoas não já viram médiuns videntes em diversas igrejas, os defuntos dos católicos assistindo missa do mesmo jeito que fazia quando estava aqui na Terra. Nós conhecemos a história de um livro de um escritor pernambucano, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Nós conhecemos que faz parte da literatura brasileira e especificamente da literatura pernambucana. Ele relatando os sobrados de Recife assombrados. Inclusive ele cita um caso que ainda hoje é comentado pela comunidade. Lá em Casa Forte tem uma igreja ali em Casa Forte, em que as criaturas, os habitantes de lá, viam em diversos dias da semana procissões entrando, aliás, saindo e entrando na igreja, e a igreja toda fechada. E muita gente viu esse fenômeno, as procissões, as velas acesas, daquelas lanternas, entrando e saindo, e quando se chegava na igreja estava toda fechada. Entre tantos casos
de aparições de espírito. É o Satanás? Não. É o demônio? Não. Será que os demônios iam se transformar numa procissão? Será que o diabo ia se transformar numa multidão, numa procissão? Não. Será que foi alucinação? Não foi uma pessoa só? Muita gente da comunidade viu e ainda hoje comenta o fato, entre tantos outros que existiram aqui em Recife, Pernambuco. De maneira que as comunicações dos espíritos ninguém proíbe, porque os espíritos são livres e eles estão em todo canto. Eles estão ainda assistindo nas igrejas de crentes, os pastores fazendo as suas pregações. Eles estão nas igrejas católicas e em todos os templos religiosos, porque não morreram, eles estão vivos. E de maneira, meus prezados amigos e companheiros, que nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa espírita, encontro com o Espiritismo. Nós estamos recorrendo ao Espiritismo para explicar os fatos que são considerados pelos materialistas e pelos ateus, que vêm através das próprias religiões dizer que são os Satanás, dizer que são os demônios, quando na realidade são os defuntos que voltam, as almas dos defuntos que voltam e aparecem em visões e em aparições e até em materializações. Antes de nós encerrarmos o programa, nós recordamos uma celebridade francesa que era Victor Hugo, que era espírita, era um intelectual da França, do século XIX, 1800 e pouco, que era contemporâneo de Allan Kardec. E ele costumava dizer, ele era espírita, ele depois se converteu ao espiritismo, ele e toda a sua família. E ele costumava dizer que os espíritos são invisíveis, mas não são ausentes. Quer dizer, eles são invisíveis, mas estão sempre presentes ao meu lado, ao nosso lado, e muitos deles em situação espiritual, muito perturbados e pedindo preces a mim, pedindo preces a você e pedindo prece a todo mundo. Eles, convencidos de que não morreram, estão vivos, porque não existe morte. A imortalidade da alma é uma das bases da ciência do Espiritismo. Muita paz para todos e até o novo programa em que apresentaremos outro fato de aparição de espírito de pessoa viva, dormindo e aparecendo as pessoas. Muita paz para todos.